No Saber Direito desta semana, a professora Aline Radica fala sobre a improbidade administrativa, as disposições preliminares. O curso, com 5 aulas, vai apresentar o controle da administração, o poder disciplinar com os instrumentos de combate à corrupção, ética, procedimento administrativo e processo judicial. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou a professora Aline Radica, sou advogada e professora de Direito Administrativo. O nosso curso, nossas aulas vão ser voltadas à Lei de Improbidade Administrativa, mas antes de adentrar à Lei de Improbidade Administrativa, eu quero apresentar para vocês as formas de controle que a administração exerce, além do poder disciplinar. Porque a gente tem que saber, antes de adentrar dentro dessa lei, o que se pode fazer para ter esse controle, para ter esse poder disciplinar, como punir, como a administração pública trabalha, como a administração pública vem para controlar. A Lei de Improbidade Administrativa, ela é uma lei, a famosa lei do colarinho branco. Então, ela veio para poder complementar toda a parte do direito administrativo que vocês já estudaram, em cima do controle da administração e do poder disciplinar. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, nosso primeiro bloco, falando sobre o controle da administração, mas antes de adentrar em relação ao controle da administração, eu preciso atentar a vocês em relação ao conceito de administração pública. O que vem a ser administração pública? A administração pública, eu gosto de trazer muito o conceito de Maria Zanella de Pietro, Maria Silvia Zanella de Pietro, porque é uma autora que vem para inovar, ela traz muitas inovações e eu gostaria de trazer esse conceito. Ela fala que o entendimento da administração pública, ela tem que ser um entendimento no sentido amplo, no sentido aberto. Dizer para você que a administração pública é o quê? É a atividade que vai ser empenhada, que vai ser executada pelo Estado. A gente tem que lembrar também que essa atividade ela é feita em cima das políticas públicas traçadas diante daquele governo, diante daquela propositura da política pública traçada pelos nossos governantes. Então, a administração pública ela é a máquina que vai executar toda essa função administrativa. A gente traz esse nome, função administrativa, porque todos os poderes, judiciário, legislativo, executivo, eles desempenham essa função administrativa. Aí você pergunta, professora, mas o que vem a ser uma função administrativa? A gente tem que lembrar que função administrativa é aquela função que vai ser exercida pelo agente político, o agente público, aquela pessoa que vai ser o agente público no sentido amplo, é aquele que vai exercer qualquer atividade pública dentro da administração pública. A gente também tem que lembrar, lá quando a gente começa a estudar o direito administrativo, o que é a organização administrativa. O que é a organização administrativa? É a divisão. A gente tem que entender o quê? A administração pública, ela é dividida entre a administração pública direta, que são os nossos entes políticos, Estado, DF, município, a União, e também lembrar da figura da administração pública indireta, que são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas, as fundações públicas de direito público e privado. Essa composição da administração é que vai ser a execução dessa atividade do Estado. É essa composição que vai desempenhar a função administrativa. Mas o que é a função administrativa, professora Aline? A gente, vamos relembrar aqui que os nossos poderes, a gente fala, professora, tem os poderes administrativos, mas eu estou falando dos poderes, o quê? Legislativo, executivo e judiciário.
a gente também tem que lembrar, para poder falar sobre o controle, sobre o quê? Esses poderes, eles têm funções típicas e funções atípicas. As funções típicas, função legislativa, função jurisdicional e a função executiva. Quem exerce, né, a função típica e a função administrativa é o poder executivo. Mas a gente também tem que lembrar que existem as funções atípicas. Essas funções atípicas também são exercidas pelos outros poderes, né? O judiciário, ele exerce sua função administrativa. O poder legislativo, ele também exerce a sua função administrativa. Então, o que vem a ser uma função administrativa? Nada mais é que a função administrativa é aquele desempenho que o agente público, lembrando que o agente público, ele é vinculado ao que? Ao princípio da legalidade. O agente público, ele só pode desempenhar a sua função de acordo com a lei. Né? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente quando a gente falar sobre o quê? Sobre a função do agente público. O agente público, ele tem poderes, ele tem prerrogativas. O que é essa prerrogativa? Nada mais é que o uso do poder que ele, né, exerce, que ele chama para si. Né, o poder da eficiência, é a autoexecutoriedade, a autotutela. Então, a gente tem que lembrar sempre, quando a gente pensar em quê? Em controle da administração, é o quê? O que a administração vai fazer, vai desempenhar, vai executar, o que ela vai traçar para poder controlar. Controlar o que? Essa função administrativa. Então, a função administrativa, como Maria Silvia Zanella de Pietro, ela traz em seu conceito, ela fala, olha, função administrativa é toda a atividade que o agente público vai desempenhar, atendendo sempre o quê? O interesse da sociedade, o bem-estar da sociedade, do cidadão. Isso traz também um paralelo, um comparativo ao que é o princípios. São princípios basilares que a administração, o direito administrativo, ele traz. Esses princípios nada mais é que o princípio da supremacia do interesse público e é o princípio da indisponibilidade do interesse público. A gente tem que lembrar que quando a gente fala do direito administrativo, quando a gente fala da administração pública, esses dois princípios tem várias polêmicas em relação a esses princípios, mas são os princípios que mais se coaduna em quê? Em ser imperativo. A Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ela traz a supremacia em cima do que? De todo o ordenamento jurídico. Então, quando eu, agente público, estou no empenho, no desenvolvimento, na execução dessa função administrativa, eu tenho que lembrar que essa Constituição, ela traz para mim a imperatividade. Né? Então, quando a gente pensa, poxa, a administração pública, por que a supremacia do interesse público? Né? Por quê? Porque a Constituição, quando ela vem nos dar a base, ela é a base do nosso ordenamento jurídico, ela te emana essa imperatividade. E quando você tem essa imperatividade, você é vinculado a executar a sua função administrativa seguindo esses princípios. Lembrando que os princípios que nós vamos abordar aqui nesses módulos, nessas aulas, são os princípios básicos que estão lá citados na nossa Constituição, no artigo 37, que é o famoso LIMP, né? Você, estudante, com certeza já ouviu falar do famoso LIMP, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, da moralidade. Esse princípio da moralidade é um princípio muito importante, o princípio da publicidade e o último princípio que veio, né, com a emenda constitucional 19, ele veio fechar, né, todo esse conjunto de princípios, de regras, de base, que foi o princípio da eficiência, que também há uma polêmica que eu quero trazer aqui para vocês em relação
a todo o estudo do princípio da moralidade e do princípio da eficiência. Mais adiante, continuando a nossa aula, a gente tem que lembrar em relação ao quê? A essa função administrativa. Automaticamente que eu sou, né, eu tenho essa imperatividade, eu tenho esse vínculo para poder ser exercido, né, pela minha função administrativa, eu tenho que lembrar o quê? Se eu sou vinculada, eu mesmo sendo uma lei, uma imperatividade que eu tenho que desempenhar, eu tenho que entender o quê? Poxa, essa função administrativa, ela tem que ser controlada. Lá quando a gente estuda, no nosso começo do nosso curso de Direito Administrativo, a gente aprende o quê? Que a administração pública, ela é uma administração de autotutela. O que vem a ser a autotutela, professora Aline? A autotutela, gente, é quando a administração ela tem o poder, dever de agir, de revisar os seus próprios atos. Lembrando que o controle da administração, a gente tem que lembrar um seguinte fator. Quando a gente fala em controle, quem é que vai fazer esse controle? Então, existem, né, doutrinadores que trazem o quê? A discussão do poder da autotutela, que a administração tem para si, que é a autotutela, é o quê? É aquele poder-dever que a administração pública tem de se autorrever. Opa, como é que eu faço isso? Como? Quando eu vou rever os meus atos diante de hierarquia, né, subordinação, ou também traz o controle do quê? Do cidadão. Quando o meu cidadão ele pede a revisão de um ato administrativo, quando esse meu cidadão, quando ele é impelido a entrar, buscar a tutela jurisdicional, trazendo o quê? O pedido de um habeas data, o pedido de um mandado de segurança. Então, o controle que a administração tem é esses dois controles, o controle da autotutela, o controle do cidadão, mas também nós temos que lembrar que a administração pública, ela traz também a possibilidade de ser controlada judicialmente, que a gente vai falar sobre esse controle. A gente também tem que trazer esse controle que é exercido pelo legislativo, pelo poder legislativo, lembrando que o poder legislativo ele é o controle, o que é orçamentário, ele é o controle financeiro de toda a administração pública e de todos os poderes. E, por último, o controle do Ministério Público. O Ministério Público ele tem um papel essencial, ele tem um papel importantíssimo a se fazer esse controle dos atos administrativos. Quando a gente vem trazendo todo esse estudo de controle, a gente faz um pincelado em relação a tudo da administração pública, porque a gente tem que falar sobre a administração pública direta e indireta, e a gente tem que entender um pouquinho de ato administrativo. Aí você pensa, mas por que o ato administrativo? Porque nós temos que saber que o ato administrativo, ele vem trazer para você o quê? Requisitos e pressupostos de validade. Sem esses requisitos e sem esses pressupostos, o meu ato ele torna-se nulo, né? E quando ele torna-se nulo ou quando ele não é mais oportuno e nem conveniente para a administração, ele vai sofrer ou anulação, né? Ou ele vai ser convalidado ou revogado. Então, a gente tem que entender. Por quê? Porque isso faz parte da autotutela, o controle da autotutela. Maria Silvia Zanella de Pietro, ela traz uma abordagem bem sutil e inteligente em relação ao quê? Ao princípio da autotutela, quando ela vem demonstrar que o princípio da autotutela é o princípio basilar de todo ato administrativo. Quando ela fala que é o princípio basilar de todo ato administrativo, ela está dizendo que a administração pública, diante das suas prerrogativas, o uso do seu poder,
ok? E ela, diante dessa prerrogativa, ela vai simplesmente trazer o quê? Olha, esse controle que vai ser realizado, ela primeiro tem que começar dentro da própria administração. Aí é que começam todos os questionamentos em relação ao que é a probidade, a moralidade, a eficiência, princípio da legalidade, que é um princípio muito importante, é o princípio que vai reger todo o ato administrativo, porque se ele for de encontro, se ele for contrário à legislação, à legalidade ou uma lei, ele é inválido, né? Ele se torna nulo. E é importante você, estudante, entender que, diante de uma prova, de um concurso, você, estudante da OAB, você tem que entender que o controle da administração, ele é um controle dessa função administrativa, mas ele é também um controle de um ato administrativo, ok? Então, quando você raciocina que todo ato administrativo, ele sofre, né? Ele vem a sofrer, ele vem a ser controlado, é o princípio da moralidade. O que vem a ser o princípio da moralidade, Aline? O princípio da moralidade é aquele princípio ético, né? É aquele princípio que você vai pensar que é tudo aquilo que vai ser embasado na ética. Aquilo que é imoral, aquilo que não for ético, aquilo que contraria a lei, está ferindo. Não adianta um ato administrativo, ele estar condizente com a lei, se aquele determinado ato vai ferir uma moral, uma ética, vai ferir os bons costumes. Então, o ato administrativo, ele tem que ser exercido, ele tem que ser executado de forma completa. Ele não pode simplesmente ser um ato que vai ser somente ligado à legalidade. Não, ele tem que preencher todos os requisitos. É o que eu sempre falo. O artigo 37, ele é o artigo que vai trazer todo o embasamento de todo o ordenamento jurídico, porque são os princípios que são básicos para todo o direito. O princípio da legalidade, ele é o princípio que tem que ser observado em todo o direito público, o direito privado, ok? Então, quando a gente fala de ato, quando a gente fala do controle da administração, a gente não fala só de ato, a gente fala também do agente público. Uma coisa que sempre me foi questionado, que sempre foi levantado quando eu dava aula presencial pelos alunos, professora, mas quando você toma posse, quando você é servidor público 24 horas? E isso era uma coisa que chamava muito a atenção, essa pergunta. E a pergunta que eu fazia para eles era contrária. Eu falei bem assim, quando você é servidor público, você toma posse, você faz um juramento de quê? De você exercer a sua função administrativa, você exercer a sua função pública em cima daqueles princípios, e esses princípios, eles têm que te acompanhar 24 horas. Porque quando você não tem esse princípio, quando você não tem essa conduta, você está ferindo o quê? A moralidade, a moral, a ética. Então, você é servidor público 24 horas. Por quê? Porque o princípio da moralidade vai te acompanhar. É ele que vai dizer para você o que é um bom costume, o que é uma moral, uma ética. E é onde surge o quê? O conceito de anticorrupção, de corrupção. Ok? Então, continuando o nosso entendimento, o primeiro sinal que veio para a administração pública, do controle da administração, foi dentro do Decreto-Lei 200. É aquele decreto que veio regulamentar a organização administrativa. Veio falar, olha, aqui a organização administrativa vai ser dividida entre a administração pública direta e indireta, e eles vão seguir o quê? Os princípios do artigo 37, que é o famoso LIMP, e diante disso, a gente também vai ter o quê? A divisão das funções típicas e funções atípicas dentro dos poderes,
ok? Então, diante disso, o maior conceito é simples, não precisa ser um conceito elaborado de função administrativa. Todos os poderes, todos os seus agentes públicos vão exercer a função administrativa. Função típica, poder executivo, e funções atípicas, poder judiciário e poder legislativo, ok? Então, quando você lembra dessa função administrativa, você lembra o quê? A vinculação, a imperatividade da Constituição. Você lembra do quê? Que tem que estar vinculado. Por mais que exista a discricionariedade ele é só vamos dizer, uma lacuna que a lei, a própria legislação, ela vai trazer para o administrador o quê? Uma margem de exercício. Mas a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, a outra pergunta que a gente faz é o quê? Quando é que surge esse controle? Esse controle ele vai surgir quando? Quando aquele agente público, o meu Estado sendo executado diante da função administrativa, ele vai ser contrário à legislação. Ele vai de encontro ao quê? A um princípio. Então, o controle ele vai surgir diante o quê? De uma conduta ilegal. A gente viu que todo ato administrativo que é ilegal, ele é nulo, ele é inválido. Então, esse controle, ele surge quando? Quando ele vem contrariar os princípios basilares que estão na nossa Constituição. A gente nunca, eu sempre vou falar para você, eu sempre vou martelar para você, dizendo, os princípios constitucionais do artigo 37, eles são os princípios basilares para todo o ordenamento jurídico. Você começa a entender a administração pública quando você entende esses princípios. Quando você entende esses princípios, você entende praticamente a base de toda a ordenação jurídica que nós temos. Então, quando surge esse controle da administração, ele vai surgir quando? Quando esse ato administrativo, essa função administrativa vai desempenhar de forma o quê? Vai extrapolar. Nós vamos falar sobre isso quando a gente for estudar em poder disciplinar, sobre o quê? O abuso do poder. Quando você extrapola ou quando você desvia a sua finalidade. É aí que vai surgir o controle da administração. Outra coisa que a gente tem que entender o quê? É o direito, dever de agir do servidor público, do agente público. Aí tinha alunos que me perguntavam assim, Aline, o que é o agente público? Vamos entender de uma forma ampla. Toda e qualquer pessoa que desempenha função pública, seja ela o servidor regido pela Lei 8.112, aquele servidor que toma posse, que faz o concurso público, aquele cargo comissionado, aquela pessoa que está na investidura de um cargo comissionado, toda e qualquer pessoa que venha desempenhar uma função pública. Lembrando também que função pública também é abraçada pela administração indireta, pela administração pública indireta, que são os nossos servidores que estão desempenhando o quê, gente? Atividade política e pública, né? Sociedade de economia mista, uma empresa pública, uma autarquia. É o quê? É simplesmente a administração direta, que são os meus entes políticos, União, estados, DFs e municípios, estão o quê? Descentralizando, né? Estão dando para a administração indireta o que é a competência de exercer aquela atividade do Estado, ok? Então, a gente tem que lembrar sempre que quando eu falo administração pública, nós estamos falando de um sentido amplo. E quando a gente fala de agente público, a gente vai falar também de um sentido amplo. Toda e qualquer pessoa que desempenha a função pública, seja ela servidor público, um cargo comissionado, função comissionada, ok?
Então, quando eu venho falar para você que o ponto-chave do controle da administração surge quando há a incompatibilidade. Né? Eu acho que é essa a palavra certa, quando o seu ato, a sua função, o seu modo de exercer essa função, ela é incompatível. Ela não se cruza, ela não bate, ela está ferindo algum princípio, ela não está sendo vinculada, ela não está desempenhando aquela função pública conforme a lei. Então, é aonde surge o controle da administração. A gente tem que lembrar também que o controle, ele tem que ter um sinônimo. Quando você lembra de controle da administração, o sinônimo, ele é o quê? É o sinônimo de fiscalização. Eu, administração, eu vou fiscalizar os meus atos, mas também eu vou ser fiscalizado externamente. E aí é onde a gente adentra o controle interno e o controle externo. O que vem a ser o controle interno? É justamente a autotutela. Eu, administração pública, vou fazer o quê? O controle interno. Quando você pensa de controle interno, quando você vai puxar na sua memória, você tem que lembrar o quê? Poder hierárquico. É o seu superior controlando os seus atos. Então, o controle interno, ele não é somente de servidor equiparado lado a lado. Ele é o controle hierarquicamente falando. É o seu superior que está controlando os seus atos. Por quê? Porque ele tem o poder, dever de agir e também ele tem essa prerrogativa, ele usa do poder que ele está investido para o quê? Para poder controlar, ok? Lembrando também do controle externo. O controle externo, ele tem várias funções. A função, né, legislativa, que a gente vai falar sobre ela, do judiciário, jurisdicional, e o controle do Ministério Público. O que a gente tem que entender é, primeiramente, quando eu falo de autotutela, quando eu falo de anulação, quando eu falo em ato nulo, é ato ilegal. E o seu efeito é o famoso ex tunc. O que vem a ser o ex tunc? Eu sempre gosto de explicar em relação a isso, porque foi uma forma muito simples de poder entender o que é o efeito ex tunc. Então, quando eu falo de efeito de anulação de um ato ilegal, eu falo que é ex tunc, tunc tudo em relação àquele ato inválido, tudo em relação àquele ato nulo, ele vai ser anulado, vai anular tudo. O seu efeito, ele é geral, ok? Mas também tem o ato discricionário, ok? Esse ato que sempre vai o quê? Ter essa margem de escolha, mas aí quando você lembra discricionariedade, discricionariedade não é vinculado. Por quê? Porque em relação a um ato discricionário é em relação a um ato que é oportuno ou ele é conveniente. O que é oportunidade e conveniência? Um exemplo assim, bobo, que eu posso citar para você. Algum desenvolvimento, alguma política pública que o governo, ou um estado, ou um município desenvolva para poder atender um certo interesse público. Por conveniência e oportunidade, posteriormente, nota-se que não é mais conveniente para a administração poder continuar com aquele ato administrativo. Então, diante daquela inoportunidade, daquela inconveniência, a administração pública vai fazer o quê? Revogar. Ela não vai anular. Por quê? Porque não é inválido, não é ilegal, não está contrariando a lei. Então, quando eu revogo, eu estou dizendo que ele somente não é mais conveniente para a administração continuar. Então, os efeitos, quando eu decido a revogação, os seus efeitos é daqui para frente. Efeito ex nunc, nunca é daqui para frente, ok? Então, vamos entender que controle interno é o controle de anulação e revogação, ok? Quando eu falo do controle externo, aí vem externamente,
funções, né, controles que vão ser sofridos externamente. Primeiro, da justiça, o judiciário. A gente tem que lembrar que o poder judiciário, o controle jurisdicional, ele é exercido quando ele é provocado. Quando eu, cidadão, por exemplo, vou provocar a justiça diante de um habeas corpus, ao qual me foi negado dados da minha particularidade, do meu interesse pela administração pública. Então, eu estou provocando o judiciário ao quê? De ir lá naquele ato administrativo, ok? E falar, opa, esse controle, esse ato aqui, ó, está ferindo um princípio. O princípio do quê? Da publicidade. Se eu quero ter acesso a dados que são convenientes a mim, ok? Se são convenientes a mim, então eu, Aline, eu tenho que provocar o judiciário ao quê? A revisar esse ato. Da mesma forma que o poder legislativo, ele também faz esse controle em cima do quê? Da administração pública. Então, quando o poder legislativo faz esse controle da administração pública, qual é esse tipo de controle? O financeiro. Aline, como assim o financeiro? A gente vai voltar lá na Constituição, das competências dos tribunais de conta. O Poder Legislativo, além de ter a função típica legislativa, ele tem essa função atípica do quê? Do Tribunal de Contas, auxiliado ao Tribunal de Contas, de quê? De fiscalizar as contas públicas. Quando eu falo contas públicas, é tudo aquilo que vai, de uma forma ampla, investir o dinheiro público. Então, eu, diante, né, do controle legislativo, eu tenho o quê? O controle legislativo de financeiro orçamentário, junto com o Tribunal de Contas, de fiscalizar os meus atos. A gente vai lembrar de vários exemplos que você vê cotidianamente. O quê? Prestações de públicas dos nossos governadores, prestações públicas, né, de contas de um presidente, prestação de contas do quê? Auditorias dentro das próprias secretarias, dos próprios estados. Então, é exercido com a ajuda dos tribunais de contas, lembrando que existem os tribunais de contas dos estados, municípios são poucos e dentro da União, Tribunal de Contas da União. Lembrando que municípios não têm Tribunal de Contas. Geralmente os tribunais de contas são dos estados e existe o Conselho, né, de Contas dentro dos municípios. Então, a função jurisdicional ela é quando ela é provocada, ok? O legislativo da parte financeira orçamentária e vem o controle do Ministério Público. Eu falei inicialmente que o Ministério Público ele tem um papel muito importante dentro desse controle. Porque o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, ela tem, né, a função, ela chama para si como o próprio guardião, né, de legalidade, é o fiscal da lei, é o famoso fiscal da lei. Então, o Ministério Público, ele sendo o fiscal da lei, ele vai ficar de olho naquele ato administrativo para ver se ele não é ilegal, ok? A gente tem que lembrar que o Ministério Público, ele também só vai atuar quando ele é provocado, porque ele é o detentor, quando a gente fala da ação popular. Quando a gente fala da ação popular, é o cidadão que propõe, mas o Ministério Público, ele é o titular da ação civil pública. Diante da lei de improbidade administrativa, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, você vai ver que o titular da propositura da ação de improbidade ou é algum interessado, o terceiro interessado, pessoa jurídica interessado, e o Ministério Público. Por quê? Porque ele é o fiscal da lei. É ele que é o dono, né, dessa ação. Então, o controle do Ministério Público, ele vem ser exercido, ele vai ser exercido de forma fiscalizadora, sempre.
A administração pública, ela simplesmente não pode desempenhar todas as suas funções administrativas de modo aleatório. Por quê? Porque ela sempre vai ser controlada. Existe uma definição de Diógenes Gasparini que eu gosto muito. É um autor que enfim, traz conceitos muito similares ao Bandeira de Mello. E ele fala em relação ao fundamento, né, do controle da administração, quando ele vem falar que o poder-dever da autotutela da administração, ela é vinculada. E é tão interessante quando ele traz essa afirmação que ela é vinculada, por quê? Porque a própria legislação, os próprios princípios, eles forçam, eles vinculam a administração pública ao quê? A fazer esse autocontrole. E isso é muito importante, porque a administração pública, ela trabalha de forma harmônica, ela tem que trabalhar de forma harmônica. Não é somente a simbologia no sentido de quê? De que cada poder vai trabalhar de um jeito, de que cada secretaria, eu estou dando um exemplo, de cada secretaria vai trabalhar de um jeito. Não, todo ato administrativo, ele tem que ser harmônico. Toda a função administrativa, ela tem que ser harmônica. Como eu falei inicialmente, não basta a administração estar, né, sendo enraizada, sendo amparada somente para a lei. Por quê? Porque ela tem que estar harmônica também a outros princípios, a ética, a moralidade, a publicidade. O que adianta um ato administrativo, ele ser perfeito, ele ser eficaz, mas se faltou a publicidade? Então, né, chega a esse ponto, por quê? Porque tem que ser harmônico, não pode faltar. Ou se preenche todos os pressupostos, ou não se preenche os pressupostos. A falta de um gera nulidade, a falta de um traz, né, a convalidação, porque é um vício, pode ser corrigido ou não. Então, quando eu falo de controle, a administração pública, ela tem que estar atenta ao quê? A esse controle de forma harmônica. Ela tem que estar de forma perfeita. Mas, professora, também havia muito questionamento pelos meus alunos, falava assim, professora, como é que um ato ele pode ser perfeito? Quando eu vou exercer esse ato, eu tenho que atingir a supremacia do interesse público. Eu não posso dispor do interesse público. Além, né, eu gosto muito de falar que dentro do direito, além dos princípios constitucionais do artigo 37, princípios que nunca podem ser esquecidos, são esses dois, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. A finalidade da administração pública, gente, ela é única, atender o interesse público. Por que fala de supremacia? Porque ela está acima, ok, de qualquer interesse. Porque o Estado, ele trabalha para quem? Ele trabalha para você, cidadão, ele trabalha para a sociedade. Então, quando ele trabalha para a sociedade, ele está atendendo um interesse coletivo, o bem-estar da coletividade. Nenhum ato administrativo vai exercer, vai desempenhar ou vai fazer com que qualquer ato seja contra o interesse público. O que nós temos que entender é que esse ato administrativo, quando ele vem a ser controlado, o primeiro questionamento, quando eu trabalhei muito tempo dentro da administração pública federal e também do Distrito Federal, e a primeira pergunta que se fazia, eu achava até engraçado que eu botava um bilhetezinho e falava, qual é o interesse público? Ah, é esse o interesse público. Ótimo, vamos ver se vai ser atendido? O que eu tenho aqui de pressupostos? Quais são os requisitos? Quais são os princípios? Ia, sei lá, ó, a gente ia fazer um checklist. E se faltava um, aí a gente, opa, é caso de convalidação, é caso de revogação ou caso de anulação? Então,
a gente ia fazendo essas ponderações. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o interesse da administração pública não é proporcionar um interesse individual, é um interesse sempre coletivo. Então, eu, administração pública, jamais a administração pública pode agir fora desse interesse. Por isso que ela tem esse controle. Porque muita gente pergunta, professora, mas a administração pública, todos os agentes públicos, eles têm prerrogativas, eles fazem o que eles querem. As reclamações que a gente, escuta cotidianamente, mas você vai entender que todo o maquinário, toda a máquina, eu gosto muito dessa palavra máquina da administração pública, quando ela vem desempenhar, quando ela vem proporcionar esse interesse coletivo, não é só para um, é para outro, é para todos. A gente também tem que entender que esse interesse coletivo nem sempre vai atingir 100%, mas vai atingir o quê? Em sua maioria. Quando um governo, vou dar um exemplo, quando um governo vem exercer políticas públicas para atender X% da população em determinado caso. Eu vou atender, eu vou fazer uma pesquisa, por isso que existem, gente, é tão interessante a gente poder fazer pontes, vinculações de quê? Para que existem órgãos de pesquisa? Por que existe esse órgão de pesquisa? É justamente para poder embasar a um governador, a um presidente, ao meu senador, ao meu deputado, enfim, todos aqueles que estão dentro, compondo toda a administração pública, para poder exercer o quê? De forma coletiva, a execução do interesse coletivo. Eu não posso dizer que a administração pública vai atender uma minoria, de forma alguma. E quando a gente fala em interesse coletivo, a gente tem que pensar também no interesse amplo, no conceito amplo. Qual é o interesse? O financeiro, o contábil, o orçamentário, São os direitos sociais que a gente não pode esquecer nunca. Eu costumo falar que a nossa Constituição ela é linda, e ela é linda, porque ela regulamenta direitos sociais. Os direitos sociais, educação, segurança, saúde, bem-estar, lazer, trabalho. Então, quando eu falo em desempenho dessa função, se você for parar para pensar, toda a administração pública ela está trabalhando em prol do quê? Desses direitos. Então, a administração pública ela tem que sofrer esse controle. Então, controle interno, que ela se autocontrola, ok? E também o controle externo, que é sofrido por nós, cidadãos. A gente não pode esquecer que a gente tem esse papel importante, até porque nós temos, eu costumo dizer nas aulas presenciais, em relação ao quê? Você, povo, tem o poder, porque existe na Constituição dizendo que o poder emana do povo. Então, você, cidadão, você tem o poder de controlar os atos da administração. Mas eu não posso controlar de forma individual. Eu tenho que controlar de forma coletiva. Opa, esse ato aqui não está atingindo a coletividade. Então, eu posso buscar amparo. Ou qual é esse amparo? Acionar a justiça, ou através do direito de uma petição, ou de um pedido de revisão administrativa, ou até mesmo de um recurso. Eu costumo falar que o nome recurso, ele cabe muito aos recursos que a gente faz o quê? No INSS, quando você tem um benefício negado. Um recurso diante do quê? Diante de um pedido que você faz na administração pública de algum interesse seu. Então, são mecanismos que a administração põe para você, cidadão, para quê? Para poder fazer essa revisão, ter esse controle desse ato administrativo.
Então, quando você, cidadão, exerce esse poder, porque esse poder também é lhe dado constitucionalmente, então eu estou dizendo para você que a administração pública, ela te traz simplesmente o exercício, ok? O exercício desse poder. Então, nós temos controle interno, controle externo. E diante de tudo que a gente viu, diante de tudo que a gente, pincelou aqui de uma forma assim muito superficial, eu tentei aprofundar ao máximo. Vamos ver se você já está sabendo, como é que você enfrentaria esse controle da administração, essa matéria, Vamos buscar aqui como é que cai nas provas, como é que você se sairia nas provas. E eu trouxe questões que eu quero mostrar para vocês, que são questões que foram cobradas, OAB, concurso, e eu quero saber como é que você está. Vamos lá? O controle legislativo, político, da administração pública direta e indireta ocorre quando ela é submetida à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial quanto à sua legalidade, economicidade e legitimidade. Julgue o item. E aí, você já sabe essa resposta? A gente acabou de falar sobre isso. O controle legislativo, gente, ele é o controle o quê? Orçamentário. Ele é o controle fiscal, ele é o controle financeiro de todos os poderes. Então, a pergunta está dizendo o quê? Se ocorre quando há submissão do quê? Dessa fiscalização contábil. Então, a nossa resposta é que o item está certo, Ok? Então, vamos à segunda pergunta. Segundo o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, não há óbice para que um Estado da Federação crie um Tribunal de Contas dos municípios daquele Estado. Julgue o item. E aí, pessoal, vocês já sabem qual é a resposta certa? Ele está certo ou ele está errado? A gente tem que entender que, o que eu acabei de falar, Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas da União, ele é o Tribunal de Contas dos Estados. Municípios geralmente têm conselhos, E os tribunais que fiscalizam os municípios são os tribunais de Estado. Então, o nosso item, ele está o quê? Ele está certo, letra A, ok? Parabéns para você que acertou. Vamos à terceira pergunta, ao terceiro quesito? O poder da autotutela permite à administração pública rever os seus próprios atos quando estes forem ilegais, inoportunos ou inconvenientes. O poder de tutela consiste na fiscalização exercida por órgãos da administração direta sobre a entidade da administração indireta, nos termos definidos em lei, para garantir o cumprimento de suas finalidades institucionais. Julgue o item. Vamos lá, a gente falou, em relação a esse controle. Quando o item ele traz o poder da autotutela, o que é a autotutela? É o poder que a administração tem de rever os seus próprios atos, ok? Então, aí o item está certo. Inoportunos e inconvenientes. Por quê? Porque ou quando eu faço a revisão dos meus atos, ou eu apresento a anulação, ou eu vou apresentar a revogação. Então, o meu item, diante de tudo que está escrito, ele é um item certo. Então, ele é a letra A. Parabéns para quem acertou. Então, vamos fazer um breve resumo do que nós vimos hoje. Quando a gente fala de controle da administração, muita gente deve estar se perguntando,
Poxa, mas é lei de improbidade administrativa. Mas antes da gente falar da lei de improbidade, a gente tem que entender de onde é que surge o quê? O apontamento da imoralidade administrativa. Então, o que nós vimos hoje foi justamente falando sobre o quê? Sobre esse controle. Então, esse controle da administração é para você entender que a administração tem ferramentas próprias, ela tem ferramentas que ela, por si só, traz em suas prerrogativas, em seu poder, dever de agir, ok? Mas também ela sofre esse controle fora, ela sofre esse controle por poderes, né, alheios a ela e também sofre por mim, que sou cidadão, ok? Também sofre por controle do Ministério Público. Então, nós temos que entender que tudo que nós vimos na nossa aula de hoje, toda essa forma de abordagem de controle da administração é trazendo o quê? É o conceito de administração pública, no sentido amplo que nós vimos, o que era uma função administrativa, ok? E diante desses conceitos, de onde é que vai surgir todo o controle da administração? Então, nossa aula de hoje ela foi baseada em trazer para você o quê? O controle interno, o controle externo, que a administração pública sofre, ok? Quando ela realiza um ato. Esse nome sofre, tem muitos alunos que falam, professora, mas é sofre mesmo? Então, quando eu falo sofre, por quê? Porque a administração pública, ela te dá, né? Ela, além dela ter o uso do poder, ela dá a outrem, né? A outras pessoas, o quê? Esse poder. Então, ela sofre esse controle. Então, nós vimos na nossa aula, né, todo esse controle interno da autotutela, esse controle externo, ok? Que é exercido por outros, né, poder legislativo, como a gente viu, o poder executivo, né, quando ele vai fazer a autotutela, o poder legislativo e jurisdicional e do Ministério Público. Então, nós vimos toda essa forma de controle, todo esse mecanismo, como a máquina da administração pública faz esse controle para poder combater a improbidade. Quando a gente vai falar sobre esse controle, o que a gente vai buscar desse controle é justamente esse princípio básico, o princípio da moralidade. Nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos módulos, nós vamos entender a continuidade desse combate. É um liame, é um fechamento, tudo está, né, tem que estar harmonicamente perfeito. Então, quando a gente vai falar nos outros blocos sobre poder disciplinar, quando a gente vai falar em outros blocos sobre a lei de improbidade administrativa, a gente vai entender o controle da administração. Obrigada a você por assistir mais um programa do Saber Direito e até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.